Sejam todos bem-vindos. Então, tem pessoas aqui que eu já conheço há bastante tempo, né? Tem umas pessoas que nem tanto. Então, eu pensei em fazer uma breve história, assim, de como a gente chegou até esse momento, hoje, né? Eu sou Juliana, sou de formação fisioterapeuta, faço acupuntura também e sou mestre Reiki. Com o passar do tempo, senti um grande movimento interno, assim, de buscar algo para me movimentar, para melhorar meu corpo, porque eu estava só em função de trabalhar. E aí, além de mim, resolvi colocar minha filha no yoga primeiro, né? Porque ela também queria, ela não queria, eu queria, né? Que ela se desenvolvesse mais na parte física, postural e tal, aquela visão de mãe fisioterapeuta, né? Então, eu tirei ela do balé e coloquei ela no yoga, que tinha aberto um estúdio embaixo do meu consultório. E aí eu fui fazer uma aula experimental e me apaixonei pelo yoga. Então foi eu e ela, né, fazer yoga. Eu comecei com uma vez por semana, fui para 2 vezes por semana, porque eu queria cada vez mais. E aí eu resolvi fazer a formação, né, de instrutora de yoga, não com o objetivo de dar aula, mas fazer esse mergulho interno, aprender mais para eu ter autonomia, né, de fazer minhas práticas e me conhecer mais, enfim. Isso foi, eu comecei no yoga em 2019 e em 2020 comecei a formação, em plena pandemia. Então, assim, foi um desafio, mas foi o que eu senti que me deu uma segurada nas emoções, no tumulto do medo, da ansiedade, porque tinha que atender, trabalhar no meio daquele caos que todo mundo viveu, todo mundo sabe, né? E aí, em 2023, eu resolvi abrir as formações de Reiki. E vocês sabem que eu sou, assim, um tanto diferente, não gosto de fazer as coisas meio no convencional. Coloquei uma prática de yoga junto na formação de Reiki. E eu lembro que nesse ano, quando a gente fez as turmas de Reiki, foram mais, em 2023, mais de 80, né? 80 formações. Foi muito bom, foi muito legal. E alguns alunos, né, Thiago, né, Vivi, começaram tu tem que dar aula semanal, tu tinha que abrir turma de yoga e tal, pra gente fazer junto toda semana. E eu, né, mas eu não sei se o negócio é dar aula. E aí resolvi mexer na agenda e começar a dar aula de yoga. Abri minha primeira turma de yoga como professora, né, pra dar aula. Só que, como eu não sou do convencional, eu tinha que dar filosofia junto. Porque o que me chamou muito atenção em todo esse movimento foi a parte filosófica, que é o que transforma, né? E aí comecei a dar a parte filosófica a cada 15 dias de uma forma bem leve, bem tranquila, assim, para os alunos. E aí começou a surgir uma segunda turma, uma terceira turma, mais alunos, e foi chegando. E aí eu comecei a ver que tinha que dar mais teoria, porque daí as pessoas que já tinham visto iam ter que ver de novo, enfim. Resolvi mudar e fazer esse formato agora dos aulões, onde a gente reúne todas as turmas para poder rever toda a matéria com mais profundidade, com mais tempo para conversar, para troca entre nós e entre vocês. Então eu acho que esse movimento vai ser muito rico, porque vai ser um momento que todo mundo vai se dispor para aprender algo novo, né, ou rever coisas que já conhece, pessoas que buscam também a mesma coisa, e a gente poder construir, né, no yoga a gente chama de uma sangha, um grupo que a gente pode ter essa troca. E resolvi abrir além dos meus alunos, né, do consultório, das turmas de yoga,
para pessoas que queiram aprender mais sobre filosofia ou que queiram só aprender a parte filosófica, que não sente o movimento de fazer o yoga, a prática física, que também é yoga, né? Então é por isso que a gente chegou aqui hoje. Espero que vocês gostem. Então a gente vai começar do começo, né? Que são os fundamentos. Da onde que começou tudo isso, né? Como que a gente chegou no yoga que a gente vive hoje, né? Então deixa eu passar aqui. Ah, desconectou. Vocês têm que me avisar, galera. Aqui tá aqui. Eu queria saber de vocês o que vocês entendem por yoga. Porque eu não quero que seja só um monólogo aqui, tá? Eu quero a participação de vocês. Então, o que vocês entendem por yoga? Meus alunos, né, já sabem, assim, né? Quero saber quem não é meu aluno semanal. O que acha que é yoga? Bora lá, gente. Estela. Eu acho que é se ver, se encontrar, se melhorar, aprender a lidar com o interno primeiro, a resolver o externo. Eu acho que é isso. Muito bom. E alguém pensa diferente? Acha que é alguma outra coisa? Dona Leonida, o que a senhora acha que é yoga? Eu acho que é um momento de relaxamento, né? De se concentrar, de relaxar e como é que eu vou dizer? Uma coisa boa, né? Uma coisa boa que faz bem pra gente, né? Muito legal. Eu penso que é isso, né? Nunca fiz assim. Quem mais queria comentar? A Júlia. Seria interessante ouvir uma criança. Hein, Júlia? O que tu acha que é yoga? Hã? A Mari, confundi. A Mari. Eu acho que é um modo de me sentir bem, assim, quanto a questão de relaxamento, de postura. Acho que é isso. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A dona Carmen tem que comentar, dona Carmen. Que a senhora, nos seus quase 90 anos, já ouviu falar muito de yoga. Já ouvi falar, mas eu não conheço ainda aí, ó. É? O que a senhora acha que é? Eu quero ser para melhoria mesmo das pessoas, né? Espiritual, física, espiritual principalmente. Muito bom. Então, a gente tem várias definições, né? Deixa eu ver aqui. E primeiro vamos pela palavra, né? A palavra em sânscrito quer dizer unir, atar, juntar. Isso quer dizer yoga. Mas a gente pensa unir o quê? Né? Como assim unir? Ah, eu vou fazer yoga, vou unir, né? Então a gente tem muitas definições. Aqui, vamos ver. Definições populares, metafísicas, espirituais. Então, geralmente as pessoas falam de fazer posturas, né? Tá muito ligado ao corpo. Aqui no Ocidente a gente vê muito a questão do corpo, né? A união do corpo, mente, espírito, ginástica para ficar mais calmo, que nem a Leu falou, mais flexível, filosofia de vida, né? A melhor definição, a mais criativa que nos cursos de Reiki que eu ouvi foi do teu filho, Tedeia. Como é que ele disse que era uma ginástica acrobática de alta performance? Quando eu perguntei o que era yoga, e ele, é uma ginástica de alta performance. Deu uau, né? Então, para te ver como todo mundo tem uma percepção, né, diferente. Eu gosto muito da definição metafísica, né, que é uma maneira de ver o mundo, de perceber a realidade, buscar a união da nossa consciência individual com uma consciência universal, né? E
O yoga é considerado um método sistematizado para a obtenção do objetivo da libertação, né? Mas assim, libertação do quê? Isso tudo a gente vai aprender. Dependendo da forma, terá diferentes interpretações e maneiras de ser praticado, né? Mas a gente tem uma definição acadêmica muito legal, que vai fazer todo sentido ao longo da apresentação, que é yoga, por essência, é uma das 6 escolas ortodoxas da filosofia hindu, né? A partir do Yoga Sutra de Patanjali. Esse é bem pomposo, né? Então, eu quero apresentar para vocês o que é essa escola, né, filosófica, quem é o Patanjali, o que é o Yoga Sutra, para a gente entender como chegamos até aqui. E então, vamos começar com a história, né? A história é muito interessante porque a gente está falando de um período de tempo muito distante, né? De 7.000 anos atrás, mais o nosso período, então dá quase 10.000 anos. A gente está falando de quase 10.000 anos atrás. Então tem informações muito concretas, é muito difícil, né? Então a gente tem estudos arqueológicos, né, que nos trazem informações, mas a gente não tem como precisar, foi nesse período que começou, foi nesse período que né? A gente está falando de umas eras, né? Então existia nessa região aqui aqui ó, na Índia, a civilização em torno de um rio, o rio Indo e o rio Sarasvati, né? Então, essa região hoje é localizada ali na região do Paquistão e noroeste da Índia, mas se acredita que tudo surgiu deste lugar, tá? Todo mundo se situa onde é que é a Índia, todo mundo tá em termos assim de localização geográfica, ok? Tá? E aí essa civilização, que eles chamam da civilização Harappa, ela era uma civilização seminômade naquela época, né? E ela tinha um profundo conhecimento e um relacionamento com a natureza. Então, era uma civilização que entendia a natureza de outra forma, de uma forma como a natureza por si só ela é única, mas que nós dependemos dela para estarmos bem e conseguirmos sobreviver. Então eles tinham uma relação muito harmoniosa com a natureza, né? E eles sabiam que não tinha como viver sem essa relação. Então eles tinham um profundo foco no desenvolvimento da consciência humana, nessa busca por se entender e por entender as relações do ambiente e deles próprios, né? E esses sábios da época, eles começaram a desenvolver mantras, né, para cultuar as deidades da natureza. A gente não tá falando aqui de deidades indianas, né, que nem a gente vê aqui o Ganesha, Shiva. A gente está falando de vento, água, fogo, né? São então essas deidades que eles se relacionavam e eles se conectavam muito com elas para propiciar a abundância do povo, né? Então eles faziam não é que nem os índios fazem a dança da chuva para chover, né? Eles tinham uma relação de nós precisamos da chuva, vamos adorar a chuva porque ela é importante para nós. Então esses mantras e esses rituais, eles eram para essa finalidade de afinar essa percepção, de entender quando que estava chegando os períodos de seca, de chuva, né? Então essa relação com eles era muito apurada. Gente, qualquer dúvida também, né? Só levantar a mão. Tudo bem até aqui?
Só que com o passar do tempo, eles foram se estruturando em cidades, então a coisa vai evoluindo, eles paravam de se deslocar e começaram a se instalar em cidades e começaram a construir toda uma condição melhor para eles não precisar mais ficar para lá e para cá, atrás do alimento, enfim. E eles começaram a construir cidades extremamente sofisticadas. Então, tem aqui a foto, né, baseada nas escavações, enfim. Então, eles tinham um conhecimento muito grande em termos de arquitetura e tal, né, para começar a ter essa segurança. Então, tendo essa segurança, que a gente chama dentro do yoga de artha, que tu tem o básico para dormir, para comer, para sobreviver. Então, eles começaram a dar mais atenção ainda para essa questão do desenvolvimento humano, né? Então, eles tinham mais condição de se conectar e experienciar esse movimento na vida deles. Então, eles começaram a elaborar mais e mais mantras e rituais, né? E fazer mais e mais questionamentos para desenvolver esse corpo de conhecimento. Deixa eu passar aqui. Mas a questão é, por que a gente não conhece essas civilizações quando a gente estuda no colégio? Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar na época da escola desse conhecimento, dessa civilização, dessas cidades? Não? Todo mundo quieto. Não. Eu fiz uma comparação aqui no período histórico, tá? Então, o apogeu do Egito é mais ou menos há 2000 anos atrás. E a civilização Harappa é mais antiga que isso. Então, assim, por que a gente não vai atrás dessas informações mais antigas? Por quê? Ele foi encontrado, né, a Pedra de Rosetta. Ela é uma pedra que ela foi encontrada ali no período do Egito. E ali consta como se fosse assim, para decifrar os hieróglifos egípcios, né? Então é uma pedra que tem como se fosse um tradutor. Então tinha os hieróglifos, né? E a tradução no grego antigo e no demótico, que eu encontrei, que é a língua do Antigo Egito. Então, a origem da palavra escrita, né, foi compilado nessa pedra. Então, os historiadores conseguiram fazer as traduções do que os egípcios viviam e tinham e cultuavam. Então, atualmente, ainda não se tem nada parecido com essa pedra para a civilização de Harappa. Então, não se tem como decifrar tudo que eles encontraram a respeito dessa civilização. Entende? Então, assim, diz que até hoje eles pagam milhões para quem conseguir decifrar o que está escrito no material que vem dessa civilização, porque até hoje não se sabe, se supõe. Não se tem esse material que nem teve no povo egípcio. Ficou claro? Interessante, né? Eu não sabia disso também. Deixa eu só passar aqui. Então, foi encontrado os primeiros registros arqueológicos, né? Em terracota. Essas imagens com posturas, aqui, ó, animais. Estão vendo aqui, ó, posturas, tem bichos, isso aqui a gente não sabe se é letra, se é um símbolo, né? Então, começou a se encontrar esse tipo de material e um dos selos mais famosos é esse ali da pontinha, o selo de Pashupati, que ele é considerado como uma das primeiras representações de Shiva dentro da religião hindu, né?
E o que eles acham mais interessante é que em todas essas escavações e buscas dessa civilização não se encontrou armas e nada semelhante a isso. Então eles acreditam que era uma civilização muito pacífica e que eles não tinham essa preocupação em ficar guerreando para dominar outra região e conseguir mais terra, né? Então acredita-se que era uma outra mentalidade. Isso é muito interessante, porque hoje a primeira coisa que a gente encontra nas civilizações são muitas armas, né? E lá não. E aí, o que aconteceu? Lembra do rio? Eles estavam ali, né? Durante aquele período em torno do rio Indo-Sarasvati. E com o tempo, esse rio começou a secar. E a civilização... Ai, vamos conectar de novo. Obrigada, Paulo. E essa civilização começou a migrar, começou a descer para a região do... Vai conectar, daqui a pouco já vai conectar. Para a região do Ganges, que atualmente é onde está a Índia. A questão, gente, é que durante todo esse período que eles estavam elaborando esses mantras, como que isso foi surgindo? Essa é a questão, tá? Dentro de todo esse processo da vida deles lá no Indo-Sarasvati, depois que eles migraram para o Ganges, essas informações, elas foram sendo colhidas não assim pelo próprio raciocínio humano. Os sábios da época, se diz, que eles foram inspirados. Eles ouviram algo superior, uma verdade maior. E aí eles começavam a ouvir aqueles mantras e aquilo é que guiava toda o andar do desenvolvimento daquela civilização. E aí, a partir deste conhecimento que era passado oralmente, porque não existia escrita naquela época, é que se chegou a um determinado momento, nessa transição para o Ganges, que se viu a necessidade de se compilar algo para registrar isso, para isso não se perder. E aí que surgiram os Vedas, que é a escritura mais antiga, espiritual, sagrada do mundo, tá? Tanto que no Rig Veda, que é um dos Vedas que a gente vai ver depois, é que eles encontraram informações falando que lá nos montes do Himalaia tem a nascente do rio Ganges, é para lá que a gente teve que ir, papapá, dados astrológicos, informações de constelações que hoje a gente consegue ter pela nossa tecnologia, mas que há quase 10 mil anos atrás a gente acredita que é meio difícil de ter esse tipo de informação. Então, quem estuda a fundo os Vedas é um conhecimento se a gente puder dar disciplinas de arquitetura, de engenharia, de medicina, de metafísica, de espiritualidade, é um corpo de conhecimento muito grande e muito profundo. E ele não nasceu da noite para o dia. Ele foi acontecendo ao longo desses passados de anos. Entende? Alguma dúvida? Pausa para tomar uma água. Nenhum comentário? Questionamento? Paulo? Não? Todo mundo dominado? Estela, nada? Não, por enquanto. Sobre a pedra de Roseta, eu vi ela em mãos. Uhum. Aprendi sobre ela. Uhum. Foi um britânico que descobriu a escrita, né? Isso. Os egípcios, né? Então ela tá lá. Tu viu ela? Eu vi. Olha que massa, gente. Tem alguém que viu a pedra. Eu também. Tu também viu? Que massa. Ela é grande?
que assim É? seja. Muito legal. Algum comentário da pedra? Alexandre, tu que viu a pedra? Diz ela Que é um código, né? Aham. Para tentar entender aquilo que estava escrito, né? Isso aí. Mas por ser muito antigo é que fica interessante, né? É. Eu acho muito legal essas coisas de história. Então, todo mundo entendeu, né, que o pessoal desceu lá e foi pro Ganges, né? Então, no yoga, a gente fala muito dos shastra, que é o conhecimento. A gente vai falar de um conhecimento, não de uma escritura. Porque esse conhecimento, ele foi ouvido e ele foi passado oralmente por muitos e muitos anos, até chegar ao ponto de compilar em escrita, que viraram os Vedas, certo? Então, existem dois pontos muito importantes aqui pra gente entender da origem desse conhecimento, tá? Que seria o conhecimento Shruti e o Smriti, tá? O Shruti é que vai dar origem aos Vedas. Então, a diferença é que diz, né, a história, que esse conhecimento Shruti é uma percepção que esses sábios tiveram em profunda meditação, em profundo estado de expansão de consciência, e eles ouviram essas informações e aí criaram os mantras e aí começou toda a criação dos Vedas, tá? Nós já vamos falar mais sobre isso. Então, é uma questão de apurusheya que eles falam, que não passou pela mente humana. Diferente do conhecimento Smriti, que a gente vai ver depois, que é um conhecimento que foi lembrado e que de alguma forma passou pela psique humana. De alguma forma, a pessoa que lembrou daquela informação, ela conseguiu passar, mas teve uma pitada do contexto histórico, do contexto que ele estava vivendo cultural, do psicológico de quem estava escrevendo. Entendido isso? A pureza da coisa tá no Shruti, que é o dos Vedas, tá? Ficou bem entendido isso? Eu sei que é muito nome, gente. É uns nomes assim esquisitos, né, dona Carmen? Eu falei pra senhora, não se pegar nos nomes, pega na essência, né? Mas é pra entender. Lá na frente vai fazer diferença. Então a gente vai falar desses principais conhecimentos. O primeiro deles, então, são os Vedas, que ele não tem uma conotação religiosa, tá? A gente não tá falando aqui de Bíblia, que é ligada à religião, que é ligada a dogma, não tem nada a ver com isso. É um corpo de conhecimento que foi revelado e inspirado, né, aqueles sábios, onde eles não têm deidades, como vai ter depois, tá? Ele transcende, essa informação transcende qualquer religião, inclusive o hinduísmo, e segue sendo entoado, estudado e transmitido oralmente até hoje. Então, na Índia, ele essa tradição de passar oralmente é mantida até hoje, da mesma forma que surgiu, tá? Ficou claro? Então surgiram os Vedas, então surgiu a compilação, vamos entender assim, né, da escrita. Então esses sábios foram inspirados por essa consciência, né, esse nível de consciência maior que acessou essa, vamos dizer assim, essa verdade pura, né, pra gente não dar nome de Deus, nem coisas assim, vamos falar dessa verdade maior, em estados de profunda meditação, que a gente chama de Samadhi. E é diferente de psicografia, tá? Porque quando a gente fala assim, que a pessoa foi inspirada, a gente vai pensar, não, no Chico Xavier, Divaldo Franco. Não é isso, tá? Dentro de uma visão espírita, essas mensagens, por exemplo, quando tu psicografa, vem de um espírito, vem da psique de um outro ser.
Os Vedas é diferente, vem de algo direto. Não passa pela psique de nenhum espírito, nem do próprio ser humano que está passando aquela mensagem. Entendido? Seu Ari, entendeu? E ele é considerado a maior compilação de conhecimento espiritual do mundo, até hoje. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como são os Vedas, tá? Estruturado. Se ficar complexo a gente repete, mas enfim. Ali eu coloquei um tempo onde foi acontecendo um processo. Os Vedas, lembra? Ele aconteceu num período de tempo bem longo e eles foram acontecendo em 4 livros, vamos dizer assim, tá? Existe o Rig Veda, o Samaveda, Yajurveda e o Atharva Veda. Estes são os Vedas, tá? E dentro de cada Veda tem 4 partes, certo? Então, cada um deles tem 4 partes aqui embaixo. E como que foi acontecendo isso, gente? Vamos dizer assim, o Alexandre, a Marta, seu Egídio e a Elisa foram recebendo essa informação e compilando, cada um foi compilando um livro. E isso foi acontecendo ao mesmo tempo em diferentes fases. É muito louco isso, gente, tá? Mas assim, vocês foram recebendo essa informação do Samhita, deixa eu pegar minha coisinha. Do Rig Veda, desculpa, o Samaveda, o Yajurveda e o Atharva Veda. E aí isso tudo foi sendo construído por pessoas inspiradas ao mesmo tempo, só que pessoas diferentes, entende? E aí, conforme foi passando o tempo, foi se acrescentando mais e mais informação. Então, por isso que o período de tempo lá, ó, é muito grande, porque isso foi vindo aos poucos. Certo, gente? Conseguiram? Vocês estão com uma cara assim. E cada parte dos Vedas, então, veio os mantras, depois veio as explicações desses mantras, as indagações desses mantras e depois a essência, que são as Upanishads, tá? Que são as explicações mais metafísicas dos Vedas. Algum comentário? Dúvida? Não? Fala, Marta. Alguém tinha que falar. Alguém tinha que falar. Alguém tinha que perguntar. Ao longo do tempo, tu falou, tu botou a linha do tempo lá em cima e daí tu falou, na verdade ficou meio confuso pra mim, tu falou que foi uma pessoa, que tu deu o exemplo de nós ainda, né? Sim. Mas não é uma pessoa. Não, eu quis ilustrar, mas que foram várias pessoas que foram fazendo o download dessa informação. Então, na verdade, muitas pessoas tinham essa inspiração e iam passando papel ou era livro de boca? Oral. No início era tudo oral. Tinha inspiração e tudo se criando oralmente. Assim. E foi passando de geração para geração, até que chegou nesse período que tu teve que compilar e aí teve a escrita. Eu tentei fazer uma linha de tempo ali pra gente tentar se organizar, porque a mudança de eras, um dos marcos é a criação da escrita, né? E o Veda entra neste período. Mais alguma dúvida? Esclareceu? É complexo mesmo, gente. É que na realidade quem recebia o conhecimento, né? Era pessoas que já estavam em um nível de meditação quase pessoas muito iluminadas. Muito iluminadas. Né? Pra daí ter conexão e receber tudo. Não era tipo nós, assim, né? Eram os sábios da época, eram os sacerdotes da época, se a gente pudesse fazer uma comparação hoje, né? Se dedicavam só a isso. Que se dedicavam só a isso, tá? E
Então lembra dos Shruti e dos Smriti, né? Então, desse conhecimento, sem passar pela mente humana, surgiram os Vedas. Aqui, ó, Rigveda, Samaveda e Ajurveda, Tarvaveda. Daqui 4 livrinhos para ilustrar, né, gente? Só para ilustrar, que são 4 tipos de Vedas. E aquilo que foi lembrado, que passou pela psique humana de alguma forma. E aí, a gente vai ver agora um pouquinho de cada um deles. Os Darshanas, o Itihas, Puruna e Agama, tá? Por quê? Porque daqui é que vai sair as referências que a gente estuda, tá? Mas todas elas baseadas nos Vedas. E agora a gente vai... Isso aqui eu vou trazer de volta depois pra gente recapitular. Tá complexo, gente? Não? A cara da Janete. Vamos lá. Hã? Nenhuma dúvida, algum questionamento? Gente, eu sei que é bem denso, assim. Tô tentando passar de uma forma leve, mas ixi, meu Deus. Agora parou tudo, agora a gente pode falar bastante. É que na verdade tu tá falando uma coisa de milhares de anos. Né? É. E aí pra explicar que isso... Mas tá dando pra entender. Assim. Tá dando pra entender a essência, assim, pra gente construir um conhecimento? Sim, acho que ruminar um pouco, tem que organizar a informação. Assim. Eu vou dizer pra vocês, eu fiz... eu tô na 3ª formação, fiz 2 formações de yoga básica, agora tô na avançada e vou dizer que a ficha tá caindo agora, que é muita informação mesmo, né? Fala, seu Ari. Não? Não tá enrolado, eu tava lá na cara. Ah, bom! Ele foi um dos inspirados, né? Ai, posso continuar? Tá. Então, os Darshanas, né? Lembrando ali, vamos falar um pouquinho então dos Darshanas, que são as escolas filosóficas, tá? Então, a partir desse período ali, criou-se as 6 escolas filosóficas, onde uma delas é o Yoga, tá? Então, essas escolas, né, sempre tentam explicar a realidade e responder as questões do ser humano, e todas elas aceitam os Vedas como uma revelação suprema. Então, o embasamento de todo o corpo de conhecimento deles vem dos Vedas, tá? E é uma sistematização sem estar ligada a algum ritual, mas sim a parte da filosofia. Porque lembra, tem muitos mantras, os rituais ali, então eles são mais enxugados para explicar a parte filosófica mesmo, tá? E eu coloquei ali a foto do Everest, que então a gente pode entender que a gente tem o topo, que todo mundo quer chegar aqui, quer chegar no pico, transcender, evoluir, aí o nome que tu quiser, libertar, né? Todo mundo busca de uma forma inerente sempre melhorar e crescer, né? E existem diferentes caminhos, um vai pelo norte, outro vai pelo sul, outro vai pela lateral lá, então existem caminhos e formas diferentes de subir o Everest, mas todos vão chegar lá em cima. Então essas escolas filosóficas todas buscam o mesmo cume, o mesmo topo, mas cada uma escolheu um caminho diferente. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, cada darshana, cada escola filosófica, ela possui uma escritura em forma de sutra, tá? E cada escola, ela é dividida em 3 pares por similaridades de teorias, né? Então, aqui, a gente tem o Samkhya, que é uma das escolas, o Yoga, que é outra das escolas.
Então essas duas são um par similar, tá? Aí a gente tem o Purva Mimamsa e o Vedanta, que é o outro par. O Nyaya e o Vaisheshika, que é outro par. E cada uma delas trabalha por similaridade, né? Então, quando a gente escolhe um caminho, por exemplo, o yoga, é muito interessante estudar o Samkhya também, porque tem essa similaridade. Agora, a gente estudar o yoga e depois querer estudar o Vedanta, querer estudar o Nyaya, isso é muito conhecimento para uma existência. Então, se orienta tu seguir um caminho, porque não tem como subir o Everest por 2 caminhos ao mesmo tempo, né? Tem que ter profundidade. Faz sentido? Né? E os mais conhecidos hoje é o Yoga e o Vedanta. Então são caminhos, ó, Yoga, e o Vedanta. São caminhos diferentes, mas que buscam o mesmo objetivo. Coloquei uma pincelada ali sobre o que cada um fala. Aí o Yoga ali trabalha muito a disciplina do corpo e o controle da mente. E o Samkhya, o equilíbrio, a criação da dualidade, essas questões mais metafísicas, né? O Nyaya estuda a lógica, a inteligência suprema. E o Vaisheshika, eu estou fazendo por similaridade. Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo me acompanhar? Então, não? Aqui. Ó, o estudo da lógica, o estudo do que é infinitamente pequeno. Então, para te ver, nos Vedas tem isso aqui, gente. Estudo sobre átomos, sobre o que é extremamente pequeno. Então, coisas que a gente estuda hoje, nossa ciência estuda hoje, nos Vedas já continha. Para ver como é um conhecimento muito legal, né? Muito profundo. Caiu de novo. Vamos botar de novo. Algum comentário, aproveitando que tem que fazer a pausa para conectar o negócio aqui? Vocês não ficam animados? Eu fico muito animada. Dá vontade de ler a respeito. Dá vontade de ler, de aprofundar, né? De estudar. Mas entenderam essa questão, então, das escolas, que surgiram a partir desse grande conhecimento? Ficou claro? Dona Carmen, posso fazer prova depois no final? Não? Foi lá. Então, dentro dessa escola filosófica do yoga, os sutras que a gente segue é o Yoga Sutra de Patanjali. Que eu pedi para todo mundo lá, né, meus alunos terem, né? Que é a primeira apresentação sistematizada do yoga, né? Que chancela o yoga como uma escola filosófica. Então, a escola filosófica se baseia no Yoga Sutra de Patanjali, tá? São nos 196 aforismos, né? Então, são frases que com poucas palavras expõem um princípio de grande alcance e uma vai se conectando à outra e explicando a outra, né? Nós não sabemos quem foi Patanjali, se ele foi uma pessoa ou mais pessoas, mas Patanjali representa esse ser que compilou os sutras do yoga, tá? E o yoga é sobre como lidar com a mente, que é a mesma independente da época, cultura ou religião. Então, com o passar de todos esses milhares de anos aí, a mente humana continua sendo a mesma, com as mesmas questões, os mesmos paradoxos, os mesmos problemas, e, né? Alexandre que eu diga, né? Alexandre é psicólogo. Opa, ficou emocionada, né? Hoje dá uns cartão aí, Alexandre. Ai, eu não passei. Agora eu passei, agora que vocês estão com o Patanjali. Me avisa, gente, você estava vendo as escolas ainda. Aqui o Patanjali, no livro. Tá? Então ficou claro sobre a questão dos darshanas? Ficou? Então, as itihas, que então veio os grandes épicos. Então, a partir dos sutras, dos Vedas e dos sutras,
começaram na verdade, os épicos também vieram junto ali com os sutras, começaram a vir formas de explicar todo esse corpo de conhecimento de uma forma mais interessante. Então vieram as histórias, os épicos, né? A partir dos Vedas, então, foram criadas essas escrituras com uma linguagem mais acessível, né? Mais popular, que ele segue sendo hoje sendo muito estudada na Índia, que é o Mahabharata e o Ramayana. Tá? Eu coloquei ali a fotinho desse que pega os dois, ó, o Ramayana e o Mahabharata. Mas são conhecimentos diferentes, tá? Ali é só a imagem, que é num livro só. E a gente pode fazer uma analogia às parábolas de Jesus. Jesus falava muito por histórias, parábolas, né? Então também se criou essas histórias para tentar explicar para o povo esse entendimento, porque a parábola ela não é, como é que eu posso dizer, o que a gente está falando, tem uma essência, a gente tem que tirar aquele véu e entender a essência do conto, né? Mesma coisa com os épicos. Deixa eu passar aqui. Então, o Mahabharata, ele é um conto o maior de toda a humanidade, tá? Eles são 200 mil versos, 18 livros. E Maha quer dizer grande e Bharata é o nome da Índia, então é a grande Índia, né? Então ele é o maior épico escrito na humanidade. E dentro desse épico que tá um livro muito estudado no yoga, que é o Bhagavad Gita. No livro 6 do Mahabharata tá o Bhagavad Gita, que a gente trouxe para aula também, tá? Então, por que eu estou explicando tudo isso? Para vocês entenderem por que a gente ajuda vamos comprar o Gita. Porque é aqui que a gente vai tirar muita coisa de lá, tá? Então, dentro desse grande Mahabharata, desse grande conto, tem o menor, que é o Bhagavad Gita. Deixa eu passar aqui. Então, o Bhagavad Gita, ele é conhecido como a canção do divino e é considerada a Bíblia do hinduísmo, né? Eu não tive a oportunidade de ir para a Índia ainda, mas as pessoas que já foram dizem que quando abrem gavetas nos hotéis lá da Índia, tu vê uma Bíblia e um Gita, né? E o Gita, ele fala sobre a guerra interior. Então, a batalha interna que todos nós temos, teremos e iremos passar, né? É uma coisa assim muito profunda em termos de mente. Lembra que yoga trabalha a mente? Tá tudo certo? Tô recebendo alguma coisa ali? Mas tudo bem. Então, o Gita, ele fundamenta muito essa batalha interior que a gente se depara quando vive o yoga, entende? É difícil de entender, tem que praticar mesmo, né, Kátia? Tem aquela música do Raul Seixas? Tem também, é daqui. Então, o Bhagavad Gita, ele é um diálogo entre um príncipe e o seu cocheiro, o príncipe Arjuna e o deus Krishna, que é o cocheiro, né? Que é no meio de uma batalha, que é uma alegoria, né? As batalhas morais e filosóficas da vida humana, principalmente as internas. E é isso, gente, que com o tempo eu gostaria muito de trazer para as aulas aqui. Por isso que é um grupo de estudo e a gente vai criando esse corpo de conhecimento que já existe, mas que a gente vai trazendo para o grupo e aí a gente vai... Minha intenção é a gente começar a destrinchar isso e um ajudar o outro a entender essas batalhas internas de cada um. Porque isso é yoga, né? E
o Gita é a primeira escritura relevante do yoga, porque o Gita veio, em termos de cronologia, antes do Yoga Sutra, tá? Mas aqui já começou a vir referências ao yoga, tá? Várias abordagens. E o Ramayana, ele até veio antes do Mahabharata. O Ramayana é outro épico, um pouco menor, possui 24.000 versos, mas ele também é muito valorizado na Índia, mais do que aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente é mais o Mahabharata e o Bhagavad Gita. Mas é a história de Rama, Sita e Hanuman. O Hanuman é como é que chama? O rei dos macacos. Sita é um avatar, e a Sita é essa aqui, e o Rama é o avatar, então é um casal. E se vocês acharem interessante, eu posso postar no grupo depois. Eu achei um desenho que é a história do Ramayana de uma forma bem assim, infantil mesmo, assim, sabe? Contando a história do Ramayana. Eu assisti com as crianças em casa, eles gostaram e eu entendi muitas coisas ali. Eu vou ver se eu acho de novo, tá no YouTube, se eu não me engano. Pra quem quiser, né, assistir. É bem doido, assim, é bem louco, mas é muito, muito interessante, tá? Saiu de novo. A gente vai ter que ver isso. Né? Mas enfim. Pausa de novo. Perguntas, comentários. Hein? Vamos ver se mês que vem a gente melhora essa parte. Nada, gente? Eu posso falar. Fala, Jane. Comecei a Isso, fala. né? Bem pouquinho, tá? Eu mesmo recomendo que você leia aos poucos. A Ju fala muito sobre ler aos poucos. E é muito legal. Esse é bem interessante porque você começa a fazer associação realmente com coisas do dia a dia, coisas que fazem sentido ou talvez não façam sentido para você refletir. Então, assim, é um livro para você ler, pensar e acho que trocar e conversar sobre o que você leu, né? Meditar sobre isso. Bem interessante. Tô bem no início, mas assim, achei bem bacana. Eu lembro que tu me comentou, parece que eu tava ali, né? Tu disse, parece que ele tava falando comigo, né? É um livro muito interessante, gente, por isso que vale a pena a gente focar nossa energia em um determinado momento nele, porque transforma, né? Faz a gente refletir muito e transforma. Realmente é uma história, mas assim, tem as reflexões sobre cada trecho do que está acontecendo. Isso, isso aí. Algum outro comentário? Não? Posso passar? Ah, não falei ainda do Ramayana. Então, o Ramayana, ele é um texto muito devocional, né? Da batalha entre o bem e o mal. Rama é o rei, é considerado um dos melhores exemplos de ser político, porque ele segue o Dharma. Independente do que isso vai custar a ele, ele sempre vai seguir o Dharma. E com o passar das aulas, nós vamos entender o que é Dharma, o que é Karma. Esses conceitos é que a gente vai se aprofundando, tá? Tudo isso vai fazer sentido um dia. Mas ele era um ser político perfeito justamente por isso, porque ele seguia o propósito maior em prol do bem maior, não dele mesmo. Então, se a gente falar de política aqui, né? Bem maior, não dele. Então, vamos seguindo, senão a gente vai dormir aqui, né? Vamos falar dos Puranas. Os Puranas, então lembra? Darshanas e Tirras, que são os épicos, escolas filosóficas, os épicos, e agora os Puranas. Aqui começou a surgir as histórias com simbolismos, com a criação das deidades, as histórias em formas das deidades, né? Aqui que a gente vai ter a Shiva, Vishnu, Brahman. Então aqui que aparece essa nomenclatura em forma de deidade, tá? Então não tá nos Vedas, tá nos Puranas, veio depois,
né? E o Srimad Bhagavatam é um dos maiores textos, ali tá errado, é Vishnu como Krishna, é o maior texto da vida do Deus Vishnu como Krishna, que é o que conversa com Arjuna no Bhagavad Gita, né? Então, são várias histórias com muito simbolismo, historinha mesmo, que vai contando a história de cada deidade, as relações e interconexões entre eles, sempre com aquela intenção de trazer um conhecimento com um propósito, né? Nada assim só para ser uma historinha. Ficou claro, gente? Da onde é que surge então essa questão das deidades e tal? Por que a gente tem o Ganesha, né? E os agamas são, agora sim, são textos que se referem a doutrinas, seitas, criação de religião mesmo, né? É nos agamas, então lá depois, bem longe lá dos Vedas, é que se criou o hinduísmo, a religião hindu, tá? E dentro da religião hindu possui 3 correntes que consideram uma tríade, tá? Do Vaishnavismo, Shivanismo e Shaktismo. Então, como é que eu posso explicar para vocês? A manifestação desse Deus maior, ele se faz em forma de 3 deidades, Vishnu, Shiva, e aí a partir deles surgiu as religiões que seguem mais o que Shiva faz, o que Vishnu faz, entende? Então, aqui começam as religiões. E aí começam os dogmas e começa toda essa parte mais externa, vamos dizer assim. Alguma dúvida? Várias. Questionamento, a cara de vocês. Vamos lá, gente, quero uma troca. A cara da Rojadelsa dá risada. Vamos seguir, então. Então, eu trouxe para vocês um slide com as eras do yoga, só pra gente tentar entender um pouquinho isso numa linha de tempo, tá? Então, a gente tem o período védico, né? Yoga védico, que é onde aconteceu o surgimento dos Vedas. Depois, o yoga pré-clássico, onde aconteceu o surgimento dos épicos, né? O Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana. O yoga clássico, onde surgiram os sutras, né, os darshanas, as escolas filosóficas. O yoga pós-clássico, que tem a ver aqui, gente, eu botei a foto desse livro aqui, porque aqui a gente vai falar mais de Hatha Yoga. Então, aqui que a gente tem coisas mais, compilações mais voltadas à prática do Hatha Yoga que a gente faz no tapete, tá? E tem uma evolução para a linha do Tantra. Então, aí são outras ramificações do Yoga, né? Mas aqui, nesse período pós-clássico, que é bem mais forte esse movimento do Hatha Yoga, que é o que a gente pratica nas nossas aulas, tá? E o Yoga moderno, eu coloquei aqui essa foto do Vivekananda, que ele participou do discurso do Parlamento das Religiões em Chicago, onde ele levou essa informação mais aprofundada do hinduísmo nesse encontro, e ali que o Ocidente começou a olhar com outros olhos essas informações do Oriente. Então, dentro da história do yoga, esse foi um momento muito importante. E até esse discurso tem na internet, dá para baixar, dá para ler, ele é bem legal. Vamos andar aqui. Então, só para relembrar, ficou claro? Agora ficou mais claro, né, gente? Esse slide que é cheio de informação, mas
entendemos de onde vêm os Vedas, desse conhecimento depois que vieram as escolas filosóficas, os sutras e o Yoga Sutra, os épicos que surgiram, Mahabharata, Ramayana e dentro do Mahabharata o Bhagavad Gita, e os Puranas, que são as histórias que surgiram as deidades, né? E os Agamas, que são a parte da religião, a origem das religiões. Alguma dúvida até aqui? Acho que ficou bem explicadinho. Queria trazer só um pouquinho, então, sobre o yoga, nosso assunto principal, tá? Yoga Sutra. Dentro desse livro aqui, o Yoga Sutra de Patanjali, ele dá orientações, a gente chama do 8 passos de Patanjali, né? O Ashtanga Yoga de Patanjali. Então, são 8 passos que ele nos orienta para a gente seguir na vida, para a gente poder se iluminar, para a gente poder encontrar o topo, lembra? Do Everest, né? Então, a gente tem os yamas, aqui ó, não sei se dá para enxergar aí direito, gente. Os yamas, que são os preceitos éticos externos, são 5. Os niyamas são os preceitos éticos internos, das relações conosco. Os asanas, que é o que a gente faz nas aulas, que são as posturas físicas, né? Os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, o controle da respiração. Pratyahara, que é a contenção, vamos dizer assim, dos sentidos. Dharana, que é o exercício de concentração. Dhyana, que é a meditação. E Samadhi, que seria essa contemplação, essa plenitude, esse ponto master que todo mundo um dia vai chegar, tá? Então, com o passar das aulas, que nem alguns já tiveram a chance lá no consultório de a gente estudar junto, eu quero rever aqui novamente tudo isso, tá? Principalmente os yamas e niyamas, que são esses preceitos éticos e morais, que eles sim, quando a gente entende e tenta entender, né, Kátia, todos os dias um pouquinho mais, para botar em prática na vida com os demais e conosco mesmo, porque é isso que é a base que vai nos auxiliar a fazer bons asanas, a fazer respiração, a aprender a controlar os sentidos, para um dia a gente conseguir se concentrar ao ponto de entrar num estado meditativo que vai acontecer, tá? Então, com o passar das aulas, a gente vai destrinchando isso aqui pra gente ir aprendendo e principalmente, gente, se Deus quiser, colocando em prática, tá? Quer dar uma pausa? Ai, caiu de novo. Dúvida? Comentários de quem já passou por essa parte da matéria, Aline, Vande. Não estão dormindo? Fala. Já há algum tempo, quando está falando, Ah. me ocorria, Fala. não sei se eu estou dizendo uma besteira, mas Jesus Cristo tinha alguma coisa a ver com isso? Olha, eu acho que tudo, né? Porque dentro... A evolução dos tempos está chegando no nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso. Aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Peraí. Ah, tá. Aqui. Peraí. Já que a dona Carmen falou, deixa eu pegar aqui. Ué, aqui. Vou adiantar, depois eu volto, tá? Eu me ousei tentar colocar, sim, numa linha de tempo. Aí, como é que volta aqui? Passei demais. Peter, me ajuda aqui. Setinha pro lado. A setinha pro lado. Ah, tá. Aqui. É uma linha de tempo, né? Aqui, uma linha de tempo. Então, existe o período da pré-história. Isso é coisa que a gente aprende na escola, né? A Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Ok? Então, o que difere uma idade da outra são marcos. Surgimento da escrita,
queda do Império Romano, tomada de Constantinopla, lá em 1400, Revolução Francesa. Então, são marcos dentro da nossa história que determinam a transição dessas eras, certo? E aí eu tentei colocar dentro dessa linha de tempo tudo isso que a gente está vendo, tá? Então, no período da pré-história é que aconteceu a civilização do Indus-Sarasvati, né? Há 7.000 anos atrás aqui, depois, ó, Jesus aqui, ó, que tá na Idade Antiga. Era muita coisa na Idade Antiga para colocar nesse slide, mas eu tentei. Então, aqui, em termos de cronologia que a gente pode ter hoje, surgiu o Bhagavad Gita, né? Ó, o surgimento dos Vedas, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Jesus, em termos de história. Dentro ainda dessa Idade Antiga, puxei, medicina ayurvédica veio da onde? Veio dos Vedas, mais exatamente do Atharva Veda, né? Medicina chinesa também veio depois, aí teve uns conflitos, aí veio os mongóis e que invadiram a área lá dos indianos e levaram o corpo de conhecimento, tanto que o conhecimento do Ayurveda e da medicina chinesa, ele é muito semelhante, né? E a idade do pai da medicina, Hipócrates, também na idade da Grécia Antiga, né? Então, a origem das medicinas, botei ainda também grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, tudo nesse período antigo. Então, como várias coisas aconteceram no mundo em todo esse período, e aqui ainda várias. Aqui eu só coloquei o que a gente está estudando, que nos compete, né? E aí, na Idade Média, coloquei alguns pensadores só mais conhecidos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Na Idade Moderna, Descartes, John Lux, David Hume, Kant. E aqui na Idade Contemporânea, Freud, Carl Jung, certo? Então, eu tentei colocar um pouquinho dessas informações todas dentro de uma linha de tempo, que é difícil, mas dá pra gente tentar, né? E visualizar que esse conhecimento, então, ele é muito antigo. E a outra coisa, dona Carmen, do comentário da senhora, no Bhagavad Gita, o Krishna, que seria uma das manifestações, como é que chama? Manifestações de Deus, vamos falar assim, né? Dessa divindade maior, desse conhecimento maior, ele está representado por Krishna. E Arjuna seria nós. Então é um diálogo de nós com Deus. E ele cita várias vezes no Bhagavad Gita, bem-aventurados. E quem fala bem-aventurados? Jesus, né? Krishna, Cristo. Então são semelhanças assim, né? E se a gente for filtrar, o conhecimento é o mesmo. A mensagem de Jesus é a mesma que está nas escrituras dos Vedas lá do Gita, que busca o quê? Desenvolvimento moral, desenvolvimento humano, aumento da consciência, em prol o quê? Do todo, do amor ao próximo. No fundo, é a mesma coisa. E Jesus, se a gente for falar, seria mais um caminho para chegar lá no cume do Everest. Se a gente for falar em desenvolvimento humano, a gente pode falar isso, porque o ensinamento dele não está ligado à religião. Não. Se criou depois outras linhas de religião, o católico, que seguem Cristo, o espírita, os evangélicos, porque a essência é a mesma. Mas se criou assim como na história ali da criação dos darshanas, dos itirras, tem lá os agamas, que são as religiões, o hinduísmo. Legal, né, gente? A gente fica assim. Querem falar alguma coisa? Será que Cristo não foi a mesma pessoa desse antiguidade agora? Né? Porque o que ele ensinou, a essência é a mesma, né? Pois é isso que é o bonito, né, seu Ari? O ensinamento é o mesmo.
Mas aí cada um escolhe o caminho que quiser, mas o propósito é sempre o mesmo. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu voltar ali. Então, falamos aqui dos 8 passos. Aqui eu trouxe um slide só pra gente entender. Isso eu pensei na senhora, dona Carmen. Por quê? Fala. Ai, não voltou. É que eu tô com 2 aqui que eu tenho que controlar. Da próxima vez a gente podia utilizar esse aqui também, né, amor? Tem que comprar outro. Eu vou comprar outro. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui. Aqui. Por quê? Porque prática de yoga não é só exercício. Não é só o que a gente faz em cima do tapete, né? Que nem a dona Carmen, Juliana, não sei se eu vou aí, né? O que eu vou fazer? Que é yoga? Ela só vem porque ela quer aprender a meditar, gente, né? Linda. E isso é yoga. Vocês viram lá os 8 passos? O 7º é meditação e é isso que a dona Carmen busca. Então, o yoga pode ser praticado o tempo todo de diferentes formas, não só por asanas. Então, a gente tem ali alguns exemplos de Hatha Yoga, que trabalha as posturas, de Raja Yoga, que trabalha essa questão do domínio da meditação, né? Os mantras, olha que isso aqui não lembra alguma coisa? Que muita gente faz às 6 horas da tarde, o Terço de Maria. Também dá para fazer mantra, com o mesmo objetivo, elevação, conexão, né? Tem o Kundalini Yoga, que trabalha a questão mais da energia na coluna, então são outras linhas, né? Jnana Yoga, que é autoconhecimento, estudo, estudar, questionar, debater, isso também é yoga, uma das formas de yoga. Karma Yoga, ação adequada. Então, a partir do momento que a gente levanta, acorda e começa a interagir com a família, interagir no trabalho, dependendo da forma como tu faz a tua ação, tu pode estar agindo de uma forma mais yógica ou não, de uma forma melhor ou não. Isso é Karma Yoga. Yoga da ação. Fala. Caiu de... Mas que coisa, ó. Na mesma hora do tilt aí, ó, combinado. Vamos lá. Estão gostando, gente? Daqui a pouco já foi terminando. Já vai conectar. E aí eu quis trazer para vocês, pra gente não ficar só lá na antiguidade, né? Algumas coisas mais atuais, né? Então, só para pincelar, alguns estudos científicos randomizados, que a nossa ciência faz hoje, né? Para comprovar cientificamente do método ocidental. Então, por exemplo, esse estudo lá de 2025, efeitos de longo prazo das práticas baseadas em yoga nos resultados neurais, cognitivos, psicológicos e fisiológicos em adultos. Então, os resultados neurais revelaram mudanças estruturais e funcionais relacionadas às funções sensório-motoras, interoceptivas, regulação emocionais e executivas, fisiologicamente, respostas autonômicas, hormonais, imunológicas, induzidas pelo sistema parasimpático, então quer dizer essa questão do relaxamento, né? E os resultados psicológicos incluíram níveis mais baixos de afeto negativo, sintomas psicopatológicos e reatividade emocional. Cognitivamente falando, melhora da memória e cognição. Então, fazer yoga é tudo de bom, né? Pra saúde. Outro estudo, rapidinho, pra gente não ficar muito só nisso. Efeitos do yoga no cérebro. Todo mundo, né, fica em função do cérebro. Esse estudo, o objetivo foi resumir o conhecimento atual sobre a prática de yoga a partir de ressonância magnética e exames, enfim, de imagem, né? E que eles demonstraram que teve um efeito positivo na prática de yoga na estrutura e função do hipocampo, amígdala, córtex pré-frontal, córtex cingulado e redes cerebrais, incluindo a rede de modo padrão.
Então teve um declínio neurodegenerativo relacionado à idade. Então praticar yoga ativa o cérebro em todas essas regiões e ajuda na diminuição da degeneração natural da idade, né? Então, bora fazer yoga. Tirou a foto? Eu vi que tirando foto. Posso passar, Léo? Posso? O outro, são só 4 estudos que eu botei. Olha, Alexandre, transtornos depressivos, né? Então, eles conseguiram concluir que fazer yoga diminui a gravidade da depressão e ainda diminui o retorno dela com maior intensidade. Então, fazer yoga também é bom para a depressão. Quem faz yoga já sente isso, né? Mas é bom ter esses estudos para comprovar, porque tem gente que não... né? Tem que ter ali, mas não é cientificamente comprovado. Tem vários estudos hoje, né? Tem mais um aqui. Cadê? Ai, que coisa. Foi. E o yoga na função cognitiva em idosos, né? Os estudos envolveram uma ampla variedade de práticas de yoga, com foco em exercícios posturais e meditativos, né? E quais foram os benefícios significativos na memória, na função executiva, na atenção, velocidade de processamento e nenhum efeito adverso. Caiu. Então, assim, faz bem, né? Já vai conectar de novo. Então, vimos a parte da cronologia, que seria o próximo slide, que já vai entrar. Alguma dúvida sobre a parte cronológica ali da linha de tempo? Não? E o que tudo isso da parte cronológica ali que a gente mostrou, isso tudo aqui, o que todo esse povo aí nessa linha de tempo, ao longo desses milhares de anos, tem em comum, gente? O que tudo isso tem em comum? Todos buscaram e buscam ainda, né, de alguma forma, a evolução humana de consciência, seja pela linha da psicologia, pelos filósofos que passaram por todas as eras, pelos textos, pelas, vamos chamar assim, de avatares, né? Os grandes personagens humanos que tentaram de alguma forma deixar uma mensagem boa para a humanidade. Todos tentam evoluir, né? A mente, principalmente, com os questionamentos com relação ao divino, Deus, consciência superior, o nome que for, né? Todos tentam buscar respostas, autoentendimento, entendimento do todo, né? Então, quando eu disse no início da palestra que isso é uma busca inerente. E quem não busca ainda, um dia vai buscar, sabe? Vai buscar. E se não busca de forma assim, tipo, eu quero estudar, eu quero entender, não sei o quê, lá dentro sempre se questiona, sabe, vida, e isso é bom, porque isso move tu buscar respostas e tentar entender. Mas mais do que entender, gente, mais do que entender com a nossa inteligência, a gente tem que aprender a perceber, a sentir, viver isso de uma forma prática, entende? Assim, o entendimento de tudo isso vai fazer mais sentido do que só racionalizar as coisas. Tem coisa que a razão humana não tem que sentir. Viajei agora, né? Mas faz sentido para alguns aqui que já praticam meditação ou que fazem de alguma forma de vivência, né? É algo inerente, a gente sempre busca, né, dona Carmen? Nesses 90 anos ela está buscando, né? Papita, Elisa, né? Então, olha minha filha, minha Yogini Master.
né? Yoga é uma filosofia de vida, né? Não é só ir na aula de yoga, é viver yoga, na qual possui diferentes ferramentas, várias ferramentas. Aprendermos a reconhecer e perceber as nossas flutuações mentais, nos propicia maior autoestudo e conhecimento, nos dá dicas de como lidar com tudo isso que a gente vai encontrar aqui dentro e aqui fora. Que é brabo, né? Tu encontra o negócio, mas que eu vou fazer isso, o que com isso? Como eu vou lidar com isso? Daí a gente liga para Alexandre. Né? E como consequência, trilhamos pela vida com mais clareza mental, nos tornando mais saudáveis, como eu mostrei para vocês pelos estudos, né? No âmbito emocional, físico e também espiritual. Então, fica o convite para todos juntos aqui aprofundarmos nossos estudos nesse conhecimento milenar de yoga. Mas acima de tudo, gente, a gente estudar nós mesmos, contando com esse tipo de apoio, de amigos, de grupo, de sangha, né? Para manter viva a vontade inerente que a gente tem, que a gente possui em evoluir, de tornarmos cada dia melhores, mais conscientes, saudáveis e felizes. Então, gente, muito obrigada. Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Ó, eu fiquei até emocionada. Então, queria saber se vocês têm alguma pergunta. Eu gosto de fazer um grande final. Né? Para vocês entenderem então essa proposta, quero dar continuidade, sim, se possível todos os meses, da gente ir começando a trazer mais conteúdo, e quero que vocês viram que eu criei o grupo, né? Ainda tem outras pessoas que têm que entrar nesse grupo, que não estão ali ainda, mas eu quero esse tipo de comentário, Ju, vamos falar disso, vamos falar daquilo, não quero só eu trazer, eu quero que vocês me tragam coisas também para a gente junto construir o que eu puder, né, com a ajuda dos colegas, né? Para a gente construir esse conhecimento juntos e compartilhar de tudo isso e crescer, né? Certo, gente? Então, acho que finalizamos.